Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bom? Agora tá. Acordei, levantei um pulo da cama, cara. Acontece, cara. Acontece. O corpo Acontece. cansa, né? É isso, é isso. Mas é importante que estamos aqui para mais um acordar, mais um agradecer, né? Hoje eu acordaram atrasado. Hoje foi, cara. Hoje foi. Saí da assessoria, tava muito frio, aí tomei remédio para sinusite. E aí, E cara, esquece, derrubou. esquece. Mas faz parte, faz parte. Faz parte, normal. Bom Aqui dia, a vida é Thiago na horrível. área aí. Quer Ó, começar, o meu irmão? Thiago, cara, bom dia, Thiago. Legal. Tu começa aí, meu irmão. Posso começar, não tem problema não, cara. Não tem Eu vou problema não. acordar aqui no Vamos lá. cafezinho. Cara, uma coisa que eu tenho, sim, nos últimos dias tem batido muito forte assim no meu dia a dia, né? Em todas as decisões que eu tenho tomado, em tudo que eu tenho procurado fazer, é a questão de ficar muito atento à parte daquilo que eu sinto, né, durante o dia. Outro dia eu estava dormindo, eu acordei de madrugada e estava sentindo assim uma opressão assim no peito, né, uma coisa estranha, uma coisa meio pesada. Eu falei, nossa, o que será isso? Não tinha nada a ver com dor, não tinha nada a ver com nada, mas era um sentimento estranho. Como é que será isso? E aí, num dos livros do David Hawkins que eu li, ele fala sobre você deixar ir, né? Uhum. E ele diz o seguinte, que o grande problema nosso com relação aos sentimentos, às emoções que a gente tem durante o dia, durante a vida, é que muitas vezes a gente fica lutando com essas emoções. Nós criamos uma resistência com essas emoções, ou seja, às vezes eu estou sentindo, estou irritado por alguma coisa, mas eu não fico com essa. Eu tiro essa irritação, não, eu não posso ficar irritado, né? A outra coisa, por exemplo, um outro exemplo é você sentir, como é que eu posso dizer, uma ansiedade por alguma coisa. Não, não posso sentir essa ansiedade, ficar lutando contra o sentimento. Tá, entendeu? Uhum. Ele coloca essa situação, você cria uma resistência, né? E você tenta sair de um sentimento tentando substituir por outro. Aí ele falou assim, é muito difícil você deixar aí aquele sentimento embora. Então o que, que ele diz? Que você tem que se render ao sentimento. E esse processo de se render ao sentimento, lógico, é um processo interno, não quer dizer que eu vou ficar irritado também, eu vou sair xingando todo mundo, vou sair fazendo alguma coisa, se eu ficar ansioso também, eu vou ficar desesperado, não é isso, né? É você, quando você se rende, é você prestar atenção nesse sentimento, você entrar nesse sentimento, mas sem julgar o sentimento. Porque toda vez que nós entramos num estado diferenciado, o que, que acontece? Não, um sentimento diferente que seria o normal, seja por um estresse, seja por alguma coisa, nós temos a tendência de ficar gerando pensamentos a respeito disso que tendem a piorar ou não o sentimento. Como eu já falei várias vezes, pensamento e sentimento caminham junto. Então, às vezes eu tenho um pensamento que vai gerar um sentimento, às vezes eu tenho um sentimento que vai gerar um pensamento. E é aí que o bicho pega, porque aí eu fico alimentando aquilo e começo a brigar, criar essa resistência. Então você simplesmente entra no seu sentimento. Então, por exemplo, eu estou sentindo medo de alguma coisa. Eu vou prestar atenção naquele medo. Eu vou entrar naquele medo e vou prestar atenção naquele medo. Mas sem ficar julgando se esse medo é bom, se esse medo é ruim. Eu vou ficar analisando aquele sentimento. E com o tempo, você começa a perceber que é apenas um sentimento, que ele não tem uma base, né? Por quê? Como nós já falamos aqui, muitas vezes nós estamos preocupados com o futuro ou estamos preocupados com o passado, né? Lembrando do passado de coisas que nós não fizemos, deveríamos ter feito, e isso acaba gerando essa mescla de depressão, ansiedade, medo, preocupação, etc. E aí, o que que acontece? Quando você entra nessa questão de você analisar, entrar o sentimento, observar ele sem julgar, você começa a se chegar num determinado ponto em que você fala, cara, não tem um porquê, não tem um fundamento, e você acaba eliminando isso, né?
E eu já fiz essa experiência algumas vezes, essa foi uma dessas, que eu falei, poxa, eu vou experimentar fazer o que ele está falando, para ver o que acontece. E realmente a coisa vai se dissipando. E conforme esse sentimento vai se dissipando, você vai ficando mais leve, você vai ficando mais tranquilo. E num outro livro dele, ele fala sobre a escala das emoções, né? Que essa escala das emoções, as emoções mais baixa de todas é a vergonha, né? Depois tem o medo, depois é a raiva, e vai subindo. Então ele diz que quando você sente uma dessas emoções mais baixas e você trabalha essa emoção e você deixa aí, você se rende a ela e você deixa essa emoção ir embora, você não fica conflitando com ela, você de certa forma aceita aquilo, isso acaba indo embora e você passa para um outro nível de emoção. Você vai subindo dentro da escala. Porque ele diz que o objetivo é quando nós chegamos num determinado ponto que equivale à coragem. E depois da coragem, só começam a vir sentimentos bons. Vem a parte da consciência, a parte da sabedoria, vem a parte da compaixão, da paz, do amor, e assim sucessivamente. Que esse é o objetivo, que eu acho que é que todo mundo busca, né? Porque na verdade todo mundo busca ser feliz, todo mundo busca ter paz, e muitas vezes a gente está buscando da forma errada, né? Está buscando isso de uma forma externa, ou seja, eu preciso de alguma coisa, né? Para que eu tenha alguma coisa. Mas na verdade eu preciso ser alguma coisa, né? Antes de ter, como a gente já falou várias vezes aqui também, eu preciso ser. E quando eu sou uma pessoa, né, de paz, de tranquilidade, porque eu estou nesse nível, né, de alegria e tal, eu não preciso de nada, as coisas apenas são complementos, né? Então, eu tenho pensado muito a respeito disso, e aí, obviamente, tem a questão da lei da atração, a sincronicidade, a gente começa a ler algumas outras coisas, estudar algumas outras coisas que vão trazendo para esse mesmo caminho. E aí me vem batendo muito na cabeça, né, o seguinte, pô, cara, tudo, tudo começa e tudo se encaminha a respeito do sentimento. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho um objetivo na minha vida, né, meu objetivo, por exemplo, é, sei lá, daqui a um ano, ter concluído sei lá, uma pós-graduação aí de engenharia, alguma coisa e tal. O sentimento que eu levo em relação àquilo vai carregar uma certa energia e vai me ajudar a chegar naquele objetivo ou não. Depende do tipo de sentimento que eu alimento em relação àquilo. Então, se eu começo a analisar, fazer um plano aonde, olha, eu vou dar esse passo, depois eu vou dar esse passo, depois eu vou dar esse passo e vou chegar lá, beleza. Agora, se eu começo a pensar negativamente, eu não vou conseguir por conta disso, por conta daquilo, então eu acabo realmente me podando de fazer as coisas. E quando eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo bem, estou com mais emoções mais elevadas, consequentemente a energia ao redor começa a mudar, né? Gandhi já falava que a mudança que você quer ver externa, né, no mundo, você tem que começar ali interior. E realmente tudo começa de dentro para fora, né? E muitas vezes nós pensamos que as coisas são de fora para dentro. Então isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante recentemente, cara. E tenho, assim, feito algumas experiências como foi essa. Esse dia que eu acordei, estava sentindo essa, tipo de uma opressão, alguma coisa. Uhum. E eu comecei a fazer essa prática e realmente foi embora. Ela passou e depois eu comecei a entrar num estado de sonolência, de tranquilidade e acabei dormindo de novo. E durante o dia também eu tenho percebido, às vezes, alguns momentos que a gente fica mais ansioso porque quer fazer alguma coisa e está dando tudo errado, né? Normal isso, você quer fazer alguma coisa e, pô, acontece uma coisa que não dá e tal. E você começa a analisar isso e rapidamente você começa a entrar nisso, você começa a fazer essa limpeza, você começa realmente a deixar isso de lado. Isso vai te colocando realmente com uma energia diferente e você vai começando a deixar essas coisas para trás. E tudo isso negativo, conforme eu deixo para trás, eu vou me colocando com uma energia nova. E aí entra a questão do agradecimento, porque quando eu faço essas práticas, né? E eu consigo realmente mudar, vem aquela sensação de gratidão, né? Falo, pô, caramba, consegui, né? Deixei o negócio de lado e realmente estou conseguindo fazer as coisas melhores. E cada vez que você vai agradecendo mais, você vai focando mais nessa energia, você vai focando mais nesse sentimento, e os outros cada vez mais vão ficando menores. Então, a hora que você vê, você consegue ter uma qualidade de dia bem melhor do que aquela qualidade que você vinha tendo.
você começa a ter uma qualidade de pensamento e de sentimento melhor do que aquela que você vinha trazendo. E isso começa a realmente fazer uma mudança significativa no teu dia a dia. Então, associando, né, o nosso propósito aqui, cara, né, presta atenção naquilo que você está levando, que você está sentindo, né? Porque eu li certa vez que o pensamento é a comunicação da mente e o sentimento é a comunicação do coração, do corpo. Então, cara, acho que coração e mente trabalham juntos, né? Cientificamente está comprovado. Então, acho que a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção naquilo que eu levo, aquilo que eu sinto, né? Que eu carrego comigo. Boa. Pô, Marcão, legal essa tua reflexão, cara. Vamos lá. Da mesma forma que dizem, né, que a ignorância é uma bênção, é isso que fala o ditado? É Outro dia bem isso. eu estava gravando um podcast com um convidado e veio na mesa esse assunto. A ignorância é uma bênção, mas o conhecimento liberta, É, né? Porque se tu não sabe, tu tá vivendo, é, né? Tu tá vivendo e muitas vezes nem sempre é o melhor para você, né? É o melhor que você poderia estar vivendo, é o melhor que você poderia estar aproveitando, né? E quando a gente fala nessas questões energéticas, né? Dos sentimentos que a gente alimenta ali, né? E tem muitos sentimentos que a gente alimenta. A maioria deles, é a gente que está ali alimentando. Estou olhando para aquilo e não enxergo uma solução, porque eu mesmo já determinei que ele é maior do que qualquer coisa na minha vida. Então, um exemplo, acordei hoje atrasado. O que que muita gente poderia pensar, né? Ou eu há uns anos atrás. Ah, cara, vou dar uma desculpa ali, velho, tal. Saca? E não é, velho, acordei atrasado, acontece. acontece, cara. O maravilhoso do dia, cara, é você não brigar com o que está acontecendo. É, Ah, você não tem compromisso, tal, não sei o quê. Cara, se não tivesse, eu não estaria aqui, não estaria falando sobre isso, né? Então, assim, e nem é o caso, talvez acho que ninguém falaria isso por uma coisa que a gente faz com tanto, né, assim, com tanto propósito e é genuíno. Mas o que é interessante a gente observar? Quando a gente fala que o conhecimento ele liberta, só que a gente precisa fazer a nossa parte, entender, captar a mensagem e praticar. O isso. que hoje a gente tem buscado muito, Marcão? As nossas decepções, as nossas frustrações, hoje são mascaradas através de várias coisas, né? É através da comida, é através da pornografia, é através do rolar tela do celular várias vezes, porque está liberando vários hormônios de dopamina, e aquilo vai mascarando. E aí você está ali se perdendo no tempo, deixando de aproveitar o que realmente precisa ser aproveitado. E aí você tem que, quando você fala de deixar ir, de viver o momento, é entender, cara, acordei atrasado, tá tudo bem. Deixa eu mandar mensagem pro Marcos. Marcos, bom dia, irmão. Acordei agora, me atrasei. Vamos fazer? Vamos. Então, me dá 2 minutos. Liguei a máquina de café, fiz o café e vim para cá. É diferente de ficar, ah, não, agora já são 6h06, até tudo isso acontecer. A gente abriu a live 6h12, 6h13. Então, o que que eu quero, por que que eu tô te falando isso? Porque quando o sentimento tá aí, é o sentimento de frustração, né? Poxa, cara, eu tenho um compromisso pessoal, 6h01, eu falei ontem e tal. Mas tudo bem, aconteceu dessa forma, tá tudo certo, né? O que que eu posso fazer? Qual é o meu melhor que eu posso dar? Cara, ainda não agradeci, ainda não fiz minha leitura. Tudo que eu tenho que fazer de manhã que eu faço, eu vou fazer. Só que num horário diferente, em oportunidades diferentes, mas eu vou fazer a minha parte. Então, trazendo o dado do conhecimento, ele não é nada se a gente não praticar, não colocar em Exato. prática. E para entender esse sentimento de decepção ou de muita euforia, é, é só pegar o exemplo de quando a gente vai comprar alguma coisa pela internet. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui já comprou alguma coisa pela internet, né? Você está olhando ali, então você tem um desejo daquilo, você tem a vontade, aí você tem um recurso para comprar. Então, casamento perfeito. Você tem o recurso para comprar, seja o dinheiro, seja o cartão, seja a internet, seja o celular. Você já tem ali. Você tem um desejo sobre aquilo. E aí você vê lá que tem o que você quer. Você comprou.
E aí você vai acompanhar para aquilo chegar na sua casa, seja uma comida, seja um objeto, seja lá o que for. Em qual momento, Marcão, tu acha que a gente se sente mais assim feliz? Qual momento que tu acha? E aí tô te fazendo uma pergunta para a galera também refletir para ser dinâmico aqui. Em qual momento tu acha que, e não tem certo ou errado, tá, irmão? É só uma forma de pensar. Em qual Uhum. momento que tu acha que tu vai estar mais feliz no auge? Cara, geralmente no momento em que você está na expectativa de você fazer a compra, porque muitas vezes depois que você faz a compra, você fala, pô, não mudou nada. Tá. Ó, aí não sou o Cícero que está falando, né? Nessa busca por conhecimento e liberdade, né? Que o conhecimento liberta, o maior momento de euforia, de liberação de dopamina, é quando você sabe que o produto saiu para entrega. Tá chegando. Ah, Esse é o momento. Não é o momento que você compra, não é o momento que já está lá pago, não é o momento que você recebe, é o momento que você tem a certeza de que ele saiu. E se acontecer alguma coisa nesse momento aqui, vai ser a maior frustração, realmente frustrante, perfeito. né? Então, assim, qual é a analogia com isso? A gente entendendo esses sentimentos que acontecem no nosso dia a dia, de coisas que vão acontecer, você quer sim, quer não, vai acontecer. Às vezes você vai perguntar que cargas d'água está acontecendo, normal. Mas, primeiro passo, respire. Já agradeceu? Não agradeceu, agradeça. Tem esse sentimento de gratidão por estar tendo uma oportunidade. Não é fácil esse papo, é um papo de adulto mesmo. Pô, mas eu tô com um maior problemão, cara. É, cara, você tá com um problemão. Veio para você resolver, pô. Você é adulto. A criança, ela vai fugir, pô. Ela não sabe, ela não tem, nem vai vir um problema assim para uma criança. Porque quando vem, não é para a criança, é para os pais. A criança só é um caminho. Então você é adulto, você tem que resolver. E é um papo difícil, cara, porque tem muitas coisas, tem coisas que eu sei que vai acontecer comigo, não tem que resolver, pô. É diferente você ter esse sentimento de gratidão e não ficar na expectativa de que vai vir uma resolução daquilo, sabe? A expectativa que vai acontecer, que eu quero analisar é o seguinte: se eu fico mais alegre e feliz quando o pedido está saindo, o que acontece quando tem um problema? Será que é quando eu acho que estou resolvendo? No meu modo de pensar, na analogia que eu faço, isso eu não ouvi de estudo ainda, é quando eu resolvo. É quando eu resolvo. Aí o que cabe a mim é fazer uma análise do que foi feito para ser resolvido. E não simplesmente, se eu não estou consciente, Macão, vai resolver, porque tudo passa. Só que tu não sabe como que resolveu. Uhum, Tu não, uhum, tu não tem noção do que aconteceu real. uhum, Porque tu deixou na inércia, tu deixou as coisas irem. Então, assim, o passo principal para a gente fechar é o presente, é o estado de consciência. é isso aí. Porque o presente é, ó, o carrinho saiu, o motoboy saiu para entregar. Esse é o Legal, presente. Esse é o legal. presente, né? O problema, cara, ele ainda está acontecendo assim na tua mente. Sei lá, eu tenho que, cara, se eu não pagar aquela conta, vai acontecer tal coisa. E nem vai acontecer aquilo que tu está imaginando. Às vezes você ir lá e conversar e jogar mais para frente, aí você vai ficar feliz porque o cara vai falar, não, tudo bem, pô, tudo bem, me paga daqui 2 dias, resolve essa situação, né? Cara, enfim, é o tempo presente. Aí sim, hoje muitos médicos, muitos estudiosos, cientistas estão trazendo a reflexão de que a maioria das doenças, principalmente mentais, que nem você fez uma correlação do sentimento da mente e do coração, né, dessa ligação coração e mente, hoje muitas doenças que são relacionadas à questão mental, tem os medicamentos, tem as terapias, mas o principal fator é o estado de presença, é estar no agora. Porque se você estiver no agora, aquilo que mais te dói, que mais te machuca, seja
o pensamento lá na frente, ou seja, o pensamento lá atrás, ele deixa de existir. Exato. Você está vivendo o agora. Ah, acordei às 6h06. Tá, acordou às 6h06 e fica no 6h06, cara. Quando for 6h07, tá no 6h07, no 6h08, tá no 6h08. É isso Você tá aí. presente, cara. Você tá presente. Ah, tem um monte de coisa para resolver. Ver o que que é mais importante. O que que eu tenho que ticar primeiro? Então, assim, dentre todas as coisas, eu tenho tempo, eu ainda tenho tempo para ir trabalhar, tenho tempo para depois treinar, tenho tempo para minha terapia, tenho tempo para minha esposa, para minha filha, tenho tempo para tudo isso, desde que esse tempo, né, que é de graça, é um presente, aconteça. Acontecendo, eu vou fazer tudo isso. Isso aí. Mas o que que eu faço agora? Agora, o que que é mais importante para mim? É estar aqui com vocês, é dar o meu melhor, né? Marcão, começa aí, deixa eu acordar aqui e vamos ver o que que vem. E, cara, tô aqui falando, e aí a gente vai ganhando uma capacidade, e quando sai alguma coisa que é pra mim, cara, eu só agradeço, cara. É, Obrigado, porque tá fluindo. Eu não fui ler, não fui consultar nada, tá fluindo com base no que você trouxe, com é, base na situação do que aconteceu, né? De ter acordado. Então, assim, é pegar o limão, que é azedo, misturar ele com um pouco de água e fazer um suco, já não fica tão azedo, né? Então, não vou transferir uma frustração minha para o outro. Eu vou diluir ela ao máximo que eu posso para o outro enxergar, caraca, Cícero, mas tu não... Não, eu sou ser humano, eu fico bravo também, eu fico chateado, eu fico frustrado, mas é pouco tempo, cara. É pouco tempo. É só o tempo de, poxa, cara, acho que eu pisei na bola. Marcão, me perdoa, cara, me perdoa até acordar. Enfim, é isso, gente. mas é isso A mesmo. vida, a vida, a vida ela vai apertar, gente. Vai apertar Vai, bastante. Não vai ser fácil. E é a gente que tem que transformar isso em fácil. Então, quando a vida te apertar, trate de ficar mais forte, é isso aí. que aí você suporta e ajuda outras pessoas a suportarem aquilo que você já tem uma experiência. É isso Então, a aí. mensagem é essa. Desculpa aí, pessoal, porque começamos um pouco mais tarde, né, a live, mas faz parte. Estamos aqui. O importante é que fizemos o que tinha que ser feito. Deixamos os sentimentos bons agirem em nós e É isso aí. poder pôr para fora aquilo que a gente tem alimentado dentro de nós. É isso aí. Beleza? Vamos tirar Beleza. nossa fotinha, que ontem Bora. não saiu. Ontem eu esqueci. Eu vi. Ontem eu tive que ir lá no vídeo e dar um print no vídeo, porque acho que foi no momento que estava todo um caos aqui, né? A Laura pedindo coisa, o Passou gato. uns 10 minutos depois, eu falei, cara, acho que nós não tiramos foto hoje. Não, mas aí rapidamente veio o insight assim, não, pô, mas tu tem um vídeo, se você vai lá e tira um print, tá tudo certo. Pronto, tudo resolvido, tá vendo? Mas isso é Como só as coisa do coisas, TDAH mesmo, de ter que as fazer. coisas se ajeitam, cara. Não tem jeito. É isso. Então amanhã, Beleza. se Deus quiser, às 6h01, o Beijinho. despertador vai tocar, tocou, tá, gente? Aqui eu desliguei. Aquilo que eu falo assim, não negocie com o Soneca, eu não negociei com o Soneca, eu só desliguei e, cara, acho que inconsciente é muito louco isso, né, cara? Mas é isso, amanhã às 6h01 estaremos aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. 44º dia, com mais uma palavra, com mais uma reflexão e o principal de todos, um sentimento de gratidão. É isso aí. Hoje não é um dia de sol, hoje não é um dia mais bonito de se olhar, mas é um dia especial porque estamos vivos, estamos com muita oportunidade para fazer acontecer, ajudar alguém, perdoar alguém, fazer o que precisa ser feito, enfim, tem muitas coisas que dá para se explorar num dia. Ah, mas eu estou doente. Cara, lê o livro que você não leu o ano inteiro que falou que ia ler. Aproveita É, esse momento que você está de cama e faça isso. Ah, cara, mas eu fui mandado embora do trabalho. Cara, não tem problema, uma porta se fechou, pode abrir uma outra muito maior. Não fica preso nesse sentimento de perda. Deixa aí, o ciclo encerrou. Ah, Cícero, mas eu acabei de perder um ente querido. Cara, às vezes tu não perdeu, às vezes tu ganhou a oportunidade de amar de outra forma, de ter saudade, coisas que você não estava tendo, de gerar um sentimento que você estava ali do teu lado e você não estava aproveitando. E aí você pode levar isso para outras pessoas. Então, assim, cara, é sempre olhar o copinho meio cheio. Então, a oportunidade é hoje, o futuro é hoje, o tempo presente é o agora. é isso. Então, uma ótima sexta-feira, sextou, e até amanhã no Bate Local.
Vamos lá, até amanhã. Valeu, meu irmão. Gratidão pela tua vida. Beijo para todos aí, um bom dia, uma boa Valeu, sexta-feira, bom bom dia. final de semana.